Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live do FIEM, né? Para quem ainda não conhece, o FIEM é uma sigla que eu criei, que significa Finanças, Investimento, Emoções e Mudança de Mentalidade. Então, hoje mais uma live do FIEM, vamos compartilhando aí já. Peço que vocês compartilhem com os seus contatos aí no Instagram. Envia para vocês aí, para as pessoas que fazem sentido. Hoje vai ser bem bacana, a gente vai falar, separei aqui alguns tópicos do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Então, você que está entrando aí, vai compartilhando com seus contatos no Instagram ali, para a gente conseguir atingir mais pessoas e poder levar esse conteúdo, que vai ser muito bacana, de muito entendimento e muita funcionalidade para cada um de nós. Seja nós que somos nós empresários, trabalhadores, para a vida pessoal, para a família. Então, vão compartilhando aí no Instagram, que a gente já está ao vivo. Hoje vai ser um pouco mais curto, tá? A live, um pouco mais curta. Eu até entrei um pouco antes, era para entrar 6h30. E eu entrei agora às 6h15. Estava programado para 6h30 a live. Então, vão compartilhando aí com seus contatos para a gente atingir mais pessoas. E agora a gente já vai começar já a live, mais uma live do FIEM. Entrei um pouquinho mais cedo hoje do esperado. Vamos lá, vamos compartilhando aí. Esperar uns minutinhos, a gente já vai começar. Hoje vai ser mais breve a live, tá? Acredito que uns 30 minutinhos a gente finaliza ela. Hoje vai ser bem bacana. A gente vai falar sobre alguns tópicos do livro O Segredo da Mente Milionária, tá? Diego, para quem que é essa live hoje? Essa live é para você que não está conseguindo controlar o seu dinheiro, é para você que está querendo alavancar a sua empresa, para você que tem que realizar o seu planejamento financeiro, o seu planejamento familiar, para você que está endividado e quer saber como sair da dívida, como renegociar, o que fazer. Tudo aqui hoje a gente vai falar sobre isso. E o que hoje eu resolvi fazer? Eu resolvi comentar sobre esses tópicos do livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse aqui é um dos livros mais vendidos do mundo, tá? Não é só no nosso país, vários países ele tem à venda, juntamente com Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, como que é o nome daquele do Gustavo Cerbasi? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, enfim, tá entre os livros mais vendidos, né? Aqui do Brasil e do mundo. E por isso eu resolvi trazer esses tópicos e explicar na prática, né? Eu vou elencando os tópicos aqui desse livro, até para despertar também em você a leitura dele. Eu comecei a ler esse livro já um dia, mas não finalizei a leitura dele. Agora eu vi o resumo dele, é um livro fantástico, tá? Vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares. Então, mais uma vez aí, eu peço que quem for entrando, compartilhe essa live para as pessoas que fazem sentido, para a gente conseguir atingir mais pessoas na noite de hoje. Pessoas que fazem sentido para você, pessoas que estão precisando, empresários, enfim, para a família. Manda também no grupo da família, no WhatsApp, para a gente começar hoje essa live. Tá joia? Então, hoje tem essa live, mais uma live do FIEM, é a 10ª, tá? Desse ano. É a 10ª live do FIEM. A última live eu falei sobre mudança de mentalidade. Inclusive fiz algo até atípico, algo diferente. Que eu fiz uma live em cima do monte, né? Eu fiz uma live em cima do monte e foi fantástico. Muitas pessoas gostou com as palavras que foram ditas lá naquele dia, né? Algumas pessoas chegaram em mim, conversaram, outras pessoas mandaram mensagem. E hoje a gente vai falar de alguns tópicos do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Eu já coloco aqui sobre escrever um livro, tá? Eu estou escrevendo meu livro, meu primeiro livro, e por muitas vezes a gente pensa assim que ninguém vai ler, ninguém vai gostar, né? Aí a Vanessa já falou que estava maravilhoso a live do monte, né, Vanessa? Você viu lá? Foi bem bacana, foi algo diferente que eu decidi no mesmo dia, na manhã eu decidi, já peguei meu celular e fui. Então esse aí que é bacana. E assim, sobre a questão do livro, eu pensei, hoje eu estava vendo esse livro, vendo quantos de exemplares que vendeu, né? E eu tenho certeza que o autor desse livro aqui, que foi o Harvey Eker aqui, em algum momento ele achou que não ia vender, né? Em algum momento ele achou que esse livro poderia ser besteira.
e foi um dos best-sellers, né, os livros mais vendidos, e está no ranking dos 5 livros mais vendidos do mundo. Então não é à toa que eu estou trazendo ele para você aqui hoje, porque tem palavras de muita sabedoria, questão de finanças e tudo mais. Então, aqui a gente vai começar hoje mais uma noite aí da live do FIEM, e a gente vai começar aqui falando, né? O livro começa falando assim, olha só, quando a gente cria essa sigla do FIEM, e olha o que o livro vem trazendo aqui. Neste livro mostra como substituir uma mentalidade destrutiva. E eu falei sobre mentalidade, né? Minha sigla tem a mentalidade, que você talvez nem perceba que tem pelos arquivos de riqueza. E no livro ele cita 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. Alguns desses princípios fundamentais são, e eu vou pegar esses princípios e vou fazer uma breve explicação, um breve comentário sobre cada princípios. Quando a gente vê a palavra aqui dos ricos, a gente só pensa em dinheiro, né? Mas, assim como eu estou fazendo a live diariamente, uma live 5 e 1 da manhã, GDS, né? Que é a maratona do GDS, Gatilhos da Sabedoria. Está gravado aqui no Instagram, caso você ainda não conferiu. Eu falo sobre riqueza não é só dinheiro, tá? E também esse livro vem falando sobre isso. Então, quando a gente fala em riqueza, não pense que é só dinheiro, tá bom? Então, quais são esses princípios fundamentais que o autor desse livro, Os Segredos da Mente Milionária, vem trazendo para nós? O primeiro é que ou você controla o seu dinheiro ou ele controlará você. Então, nada mais é do que hábitos. Quando a gente fala em hábitos, a gente tem muitos hábitos, né? Tem os hábitos ruins e os hábitos bons. Então, o que envolve a questão de ganhar e controlar o seu dinheiro? É muita questão de emoção, tá? Muita emoção. Muitas vezes a gente está triste, Isso, Vanessa, confia em Deus, vai dar tudo certo em nome de Jesus, isso aí. Então, assim, quando a gente tá triste, de repente, cada um de nós tem uma atitude, tá? Alguns vão beber, outros vão fazer exercício, outros preferem o quê? Comprar coisas. E através dessa compra de coisas, muitas vezes essas pessoas não têm necessidade de comprar, mas para aliviar aquela dor, aquele momento de tristeza, a pessoa vai lá e compra. Ou seja, está deixando o dinheiro controlar de alguma forma você. Então aqui ele vem falando esse princípio fundamental, ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Diego, como eu vou controlar o meu dinheiro? Eu já citei em outras lives e reforço aqui novamente. Você pode fazer um controle financeiro através de uma planilha ou um aplicativo. Essa é uma forma de controlar. O que cada um de nós temos que ter em mente é que o controle financeiro, muitas vezes, ele é aquele controle chatinho no início, porém, eu já fazia isso muitos anos atrás, agora eu não faço mais controle, tá? Mas por quê? Eu já citei em outros momentos também. A gente cria um hábito de gastos, né? Cria um hábito de investimento. Então, a partir do momento que você cria um hábito de investimento e de controlar seus gastos, você já não precisa mais daquele controle, talvez uma planilha de financeiro. Você pode focar o seu resultado em ganhos de energia, focar sua energia em receita, ou seja, ganhar mais, né? Investir mais, de repente ampliar o seu negócio, você que é empresário. Então, nesse momento, se você ainda está descontrolado financeiramente, você não tem esse controle, eu recomendo a utilização de um aplicativo e de uma planilha de gerenciar os seus gastos, tá bom? Então, outro princípio, o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Quantas pessoas que a gente conhece, agora você vai lembrar de alguém que você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, como que esse cara aí consegue administrar tudo isso? Ou de repente aquela pessoa não tem estudo nenhum, não tem aquele estudo teórico, mas a pessoa é bom de negócio, a pessoa é boa de venda. E você fica imaginando aqui que às vezes a pessoa tem que ter só o dinheiro. Aqui tem prova disso as pessoas que ganham na Mega Sena, né? A maioria delas depois ficam sem o dinheiro. Por quê? Aqui fala que o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, nem sempre a quantidade de dinheiro que você tem vai determinar se você vai gerir bem ou não. Se você não for um bom administrador, sobretudo um bom investidor, tá? Você tem a grande chance de não manter ou não alavancar mais esse recurso que você tem. Tá joia? Então, aqui outro princípio aqui dos segredos, aqui para quem está chegando agora, compartilhe também essa live, tá? Vai ser alguns minutos aqui. Eu estou falando sobre os tópicos
Eu estou falando sobre os tópicos do livro Segredos da Mente Milionária, um dos livros mais vendidos do mundo, tá? Não é só do Brasil, ele é best-seller no mundo, junto com Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, enfim. Então aqui vai ter coisas que dá para você levar. Então hoje vai ser algumas dicas para você levar para o seu dia a dia, para a sua empresa, para a sua vida pessoal e da sua família. Olha, que ele fala aqui também, a sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Muitas pessoas esperam ter dinheiro ou esperam ficar rico financeiramente para achar que vai ser feliz. E quando as pessoas, muitas delas chegam através da felicidade, chegam nesse patamar de ser rico, milionárias, elas veem que não é o dinheiro que traz a felicidade. Ah, Diego, então dinheiro não é importante? Dinheiro é muito importante, tá? E a falta dele vai te trazer infelicidade, eu tenho certeza disso. Mas não é o dinheiro a mais que vai te trazer a felicidade. Eu também tenho certeza disso. Diego, como que você sabe? Eu não sou milionário, tá? Ainda não sou milionário. Porém, os meus mentores são todos multimilionários. E é isso que eles falam todos os dias. E é isso que eles vivem todos os dias. Eles não falam, não. Eles vivem. Ah, Diego, mas internet mente. Internet mente, mas por isso que eu fui lá presencial final do mês agora de fevereiro. Eu fui lá presencialmente e conheci cada um deles. E conversei com cada um deles presencialmente. E eu vi que é realidade. Não é só a internet, tá? Hoje a gente realmente tem que tomar cuidado com o que a internet passa, né? Muitas vezes as pessoas se mostram que são ricas, milionárias e tá tudo perfeito. Mas a gente sabe que por trás disso acontece muitas coisas ruins também que não é demonstrado. Tá? Então, quando a gente fala, eu quero deixar claro que quando a gente fala em enriquecer, não pense só em dinheiro, tá? Nunca pense só em dinheiro, apesar que o nosso cérebro ele já está ligado em dinheiro. Falou riqueza, dinheiro. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente que é cristão, a gente faz a leitura diária da Bíblia, a gente sabe que a riqueza não é somente dinheiro, tá? E aqui que ela fala, se ela possui uma raiz negativa, como o medo, então aqui a gente vai falar muito sobre bloqueio, tá? Sobre bloqueio. Muitas vezes a gente não melhora de vida, muitas vezes a gente não transborda, não ajuda outras pessoas porque a gente tem um bloqueio, tá? Quantas pessoas, por exemplo, têm um bloqueio de falar, de gravar uma live dessa que eu estou gravando para vocês? Quantas pessoas que têm bloqueio, às vezes, de explicar algo, para palestrar para a pessoa, tá? Então, assim, tem tudo isso. O que isso vai nos não deixar acontecer com a gente, né? Não vai deixar a gente transbordar na vida de outras pessoas. Então, aqui fala que se ela possui uma raiz negativa como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Faça o que está no seu coração, faça aquilo que é o seu propósito daqui na Terra. Que consequência é o dinheiro, tá? Consequência é o dinheiro. Diego, eu sou apaixonado pelo que eu estou fazendo aqui agora. Eu gosto muito da parte de finanças. Eu trabalho já há 14 anos no mercado financeiro. Eu sou formado na área, tenho pós, tenho certificação. Então, assim, eu sou apaixonado por isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu trabalhei o dia inteiro e estou aqui fazendo live. Para mim, isso aqui não é trabalho, não é nada. Isso aqui é gostoso fazer, tá bom? Então, assim, tem que fazer algo que vai te trazer a verdadeira felicidade. Tá? O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Como que está o segredo aqui dessa situação? Problemas a gente sempre vai ter, tá? Coisas ruins na nossa vida a gente sempre vai ter. Cada um de nós agora pode estar passando por algum momento muito ruim. Eu estou passando por um momento ruim, minha família está passando, a sua aí está passando. Muitas vezes a gente acha que o nosso momento é ruim demais, mas quando a gente olha para o amigo do lado, está numa situação, você fala, nossa, ela dele está pior que a minha. E de repente ele olha para a situação do outro e fala, nossa, a do outro está pior que a minha. Então aqui, o segredo do sucesso, quando a gente fala sucesso não é só financeiro, não é evitar os problemas, porque o problema vai vir toda hora. Eu já falei já. Diego, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa. Vai dar certo, será? Eu vou fazer assim, assim, assim. Eu falo já para a pessoa, não vai dar certo. Ah, mas por que negativismo? Não vai dar certo. Assim, é raramente as pessoas que empreendem, começam e dá tudo certo. Não dá, gente. Não dá certo. Vai dar errado. Agora, sim,
O que você faz com o que dá errado que vai determinar se você vai alcançar seu objetivo. Você vai dando errado, você vai ajustando e vai aperfeiçoando. Ajusta e continua. Ajusta e continua. É esse o segredo. É esse aqui que ele está falando do segredo, né? De crescer pessoalmente o quê? Lidando com a adversidade. Tá bom? É esse que é o segredo. Outro tópico. Os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando. E tudo a ver com a falta, olha, de satisfação na vida. Eu acabei de falar isso agora, né? Essa questão, quando eu citei o exemplo, e aqui ele fala, né, que os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando e tem tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Eu citei o exemplo da tristeza. Por exemplo, às vezes você está triste e você vai lá comprar só para matar aquele desejo, mas na verdade ele é momentâneo. No momento da compra ali de algo que muitas vezes, e a maioria delas, você não vai estar precisando, você vai estar utilizando de uma compra para matar aquele sentimento de tristeza. Aí no momento você fica feliz, mas daqui a pouco você vai ficar triste novamente, porque aquilo é momentâneo. Esse é só um exemplo e acabou de ser falado no tópico do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? A questão dos seus sentimentos. Eu falei isso sobre na live que eu fiz emoções versus dinheiro. Eu falei sobre isso. Então tá falando também aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu nem sabia disso. Aqui fala também que o autor ele vai fazer um método eficiente, né, na leitura do livro, como aumentar o patrimônio líquido, né, enfim. E assim, eu quero deixar aqui a mensagem que o autor desse livro passa, né? Diego, mas por que você está fazendo apenas isso? É mais fácil a gente pegar e ler esse livro, Segredos da Mente Milionária. Mas esses pequenos minutos que eu estou aqui hoje, com essas palavras que eu estou fazendo, hoje a questão do tempo é muito escasso. As pessoas às vezes não vão ter o tempo de ler esse livro que tem 135 páginas, por exemplo. Então esses minutos que eu estou fazendo aqui, a pessoa vai pegar uma informação e falar, opa, verdade, cara, eu vou fazer isso aí. Opa, eu não estava fazendo isso que o Diego falou. E aonde que está escrito isso? No tópico do livro Segredos da Mente Milionária. Então é por isso que eu decidi passar esses tópicos aqui para vocês essa noite e ler essa parte aqui, que eu acho uma parte essencial, que vai ser algo que você pode levar para sua vida financeira, tá? Algo que você pode levar para sua empresa, para sua vida financeira, familiar. Sobre esse tema aqui, esse tópico aqui que eu vou ler para vocês agora, né? Ó, qual que é a ideia desse livro, né? A ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Ou seja, eu já falei muito sobre renda passiva, né? É fazer o dinheiro trabalhar para você e não você ficar correndo o tempo inteiro atrás do dinheiro, né? Se você é empresário, vai chegar num momento que você vai ter que desligar da empresa, não vai ficar o tempo todo lá se desgastando nessa empresa. Você tem que fazer ela crescer para em algum momento você se desligar dela. Você vai só supervisionar. Se você é trabalhador, renda passiva, casa de aluguel, investimento, fundo de investimento imobiliário, são o quê? Você vai investir o seu dinheiro e vai te dar um retorno mensal, semanal, semestral, que seja. Ou seja, faz o seu dinheiro trabalhar para você. Não fique pensando a vida inteira em correr atrás do dinheiro, tá? Que isso aí é muito desgastante, é muito gasto de energia, tá bom? Então, para isso é necessário poupar e investir em vez de gastar. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. Olha só. Gente, eu nem lembrava disso aqui. Eu estava falando para vocês na minha live e está escrito aqui no livro Segredos da Mente Milionária. Eu não li isso aqui. Eu não li. Tá? E está falando, ó, quando eu falo de riqueza, não é somente termo financeiro. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna para alcançar esse objetivo. Tá? O motivo que algumas pessoas estão destinadas à riqueza e outras a uma vida de dureza. Se você quer conhecer as causas fundamentais de sucesso, leia este livro, né? O Milionário em 1 Minuto. Ó, olha esse texto aqui. Eu tenho certeza. Eu não li ele ainda, tá, pessoal? Não li esse texto ainda. Eu li faz muito tempo, nem lembro mais o que está escrito. Há anos eu acompanho e admiro o trabalho de Harvey Eker, que é o autor do livro. Recomendo este livro a todas as pessoas que querem aumentar sua riqueza financeira, mental e emocional. Rapaz, por isso que eu falo, gente, ó, não existe nada novo. Assim, poucas coisas são criadas. A maioria são copiadas e ajustadas. Eu criei o FIEM e não tem ainda essa marca, pelo menos marca registrada não tem ainda. E é quase igual aqui, ó, ele fala sobre financeira, mental e emocional. A minha finanças, investimento, emoções e mudança de mentalidade.
Então tá parecido aqui. Quem nunca se perguntou por que algumas pessoas precisam suar a camisa para ganhar dinheiro, enquanto alguns felizardos parecem enriquecer facilmente? Segundo o autor, isso não ocorre por causa de diferenças de educação, de inteligência, de talento, de oportunidades, de métodos de trabalho, de contatos, de sorte, nem muito menos como resultado de escolha de empregos e negócios ou investimentos. A resposta, segundo o autor, está no modelo pessoal de dinheiro, que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Quando a gente fala que a educação financeira ela tem que ser trazida nas escolas desde a infância, esse livro está aqui afirmando isso. Tá? Então, assim, esse aqui é uma pessoa que viveu na prática e escreveu. Então, aqui, ó, onde fica gravado? Subconsciente, tá? Bloqueios de infância. Lá na infância, a gente pode já começar. Você pode ver que cada um tem uma educação diferente quando fala em dinheiro. Uns gastam demais, outros é muito famoso pão duro, outros já fazem negócio só errado, e já tem uns que não sabe, não tem escolarização, não tem teoria, vamos dizer assim, de entendimento. Só que o cara vai fazer uma venda, o cara é bom demais na venda. O cara vai negociar com você, rapaz, se você brincar, você fica sem sua roupa. Então, aonde que está tudo isso? No subconsciente, tá? É lógico que um bom treinamento, cursos vão te ajudar. Porém, não é isso que vai te fazer a diferença, tá bom? Para ele, mesmo quando a pessoa domina a área em que atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para o alto nível de sucesso, ela jamais enriquecerá. Se isso acontecer, é possível que logo perca tudo o que conquistou. Eu sempre vejo assim, tem pessoas que são muito ricas, mas elas têm aquele bloqueio de escassez. O que é bloqueio de escassez? É um sentimento que ela não pode fazer aquilo. Eu conheço pessoas milionárias que às vezes por conta de R$5 a pessoa fica sem dormir. Sem brincadeira, gente. É sem brincadeira mesmo. Assim, parece até brincadeira isso que eu estou falando, mas é coisa séria. Você já imaginou, você que é multimilionário, às vezes por causa de R$5, fala, nossa, cara, perdi R$5. Cara, era R$5 de desconto lá e eu não consegui aquele desconto. A pessoa gasta energia com isso, para você ter noção que isso aqui que ele está falando não é brincadeira, é sério, tá? Felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda a vida. Neste livro, ele apresenta os princípios da mente milionária, os mesmos que ensina nos seus seminários e cursos, mostrando que podemos nos recondicionar em termos de pensamentos e ações para atingir o sucesso de um modo tão natural quanto as pessoas ricas. Ou seja, não é sobre somente entender, não é sobre somente fazer cursos, é sobre ação. Você tem que ter ação, você tem que ter network, você tem que saber onde você frequenta. Tudo isso é fundamental para você se dar bem nessa parte financeira, e aqui também fala também sobre espiritual, parte de família, enfim, é geral, tá? Na parte 1 aprendemos que de que forma as influências recebidas na infância moldam o nosso destino financeiro. E passamos a entender também por que as brigas em torno de dinheiro são tão comuns entre os casais. Gente, aqui, assim, que atira a primeira pedra aí quem é casado, quem é namorado, que nunca teve uma discussãozinha por conta de dinheiro. Eu acho assim muito difícil. Eu acho muito difícil não ter acontecido com alguém. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de ter mas a estatística é muito alta, tá? E eu te falo uma coisa, não é só briga não, é divórcios, tá? É divórcios por conta de finanças, tá bom? Combinando o saber adquirido na prática com uma linguagem bem-humorada, o autor orienta a identificar as crenças prejudiciais e transformá-las para que tenhamos mais chance de ser bem-sucedidos, conservar o dinheiro, fazê-lo crescer continuamente e melhorar os nossos relacionamentos. Ele mostra 17 princípios que expõem a exata diferença entre o modo de pensar e agir das pessoas ricas e o daquelas que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Cada um desses arquivos contém sugestão de ação prática que podem nos ajudar a aumentar substancialmente os nossos rendimentos e, quem sabe, até a enriquecer.
aqui fala sobre as mentalidades, né? Eu gravei uma live especificamente sobre as mentalidades, tá? Eu falei sobre a mentalidade pobre, a mentalidade medíocre, né, que é a classe média, e a mentalidade de rico, né? Como que pensa, quais são as atitudes, e eu fui elencando nível a nível, tá salvo aqui no Instagram, tá? Fala exatamente sobre isso aqui que ele está falando. Mentalidade pobre, a classe média e a de rico. Não, então, assim, aí você ia se encaixar. A grande maioria está naquela média ali, né? Então, aí tem os próximos níveis. E o que fazer para chegar no outro nível? Eu fui falando um por um lá e até no dia pedi para anotar e colocar em prática isso, tá bom? E aqui, aplicando os princípios que ensina o autor, ele conseguiu superar uma penosa fase de altos e baixos em sua vida e se tornar milionário em apenas 2 anos e meio. Hoje ele preside a empresa aqui em inglês, uma das mais bem-sucedidas empresas de treinamento pessoal nos Estados Unidos e no Canadá, responsável pela organização de seminários e cursos sobre os princípios da mente milionária. De todo mundo, mais de 250 mil pessoas já assistiram às suas palestras. Isso aqui está desatualizado, né? Isso aqui foi na época que escreveu esse livro, era isso aqui. Hoje passou de milhões e milhões de pessoas, né? Ali o Anderson falando, a verdadeira riqueza não é sobre o dinheiro que você tem, mas a nossa capacidade de adquirir. É isso que o rico da Bíblia não compreendeu. Exatamente, né? Eu tô fazendo diariamente, falando muito sobre essa parte, né, lá de Provérbios, né, onde a gente fala sobre o rei Salomão, que escreveu grande parte do livro de Provérbios, e fala muito sobre a riqueza lá, né, sobre a sabedoria, e nem não é a riqueza, igual eu sempre falo, cito, não é sobre somente o dinheiro, né, enfim, é tudo, envolve todo o contexto, o dinheiro é a consequência, tá, o dinheiro é a consequência. Então, assim, pessoal, hoje foi esses minutos aqui. O que eu quis passar com essa live? Esses tópicos desse livro. E eu tenho esse livro aqui em PDF, tá? Eu tenho ele, se não me engano, tá na casa da minha mãe esse livro aqui. Eu não trouxe aqui para casa. Eu lembro já que eu tenho o livro físico dele, mas não sei onde que tá, para ser sincero. Eu sei se tá com o Anderson aí, acho que não. Acho que não tá com ele, não. Então, assim, o que eu quis trazer com isso aqui? E o que a gente vê de mais interessante? Que praticamente ali 70% do tópico, do resumo, dos princípios que um livro best-seller está falando é algo que eu trago sempre nas minhas lives, tá? Então eu retorno a dizer novamente que poucas coisas são criadas, a maioria das coisas são copiadas e ajustadas. Como assim, Diego, ajustadas? Eu vou ler isso aqui, eu vou explicar de uma forma diferente, eu vou ter exemplos diferentes, eu vou ter uma linguagem diferente do autor. Já outro vai ler e vai explicar de uma forma diferente. E cada pessoa vai captar e vai aprender com essa outra pessoa aí e vai achar bacana. Muitas vezes eu leio uma parte e falo algo que o autor às vezes nunca falou. E isso vai servir para aquela pessoa que escutou. E já não vai servir para outra. Então, assim, esse é o bacana. Nossa, que importante essa live. É muito importante. Importante aprender e a gente tem que estar sempre aprendendo diariamente. Então, assim, voltando aqui, hoje quando eu peguei esse livro e comecei, dei uma olhadinha assim nos tópicos, falei, cara, acho que eu vou falar sobre esses tópicos, achei interessante. Eu peguei e comecei a imaginar, eu falei, nossa, esse cara aqui, eu tenho certeza, quando ele começou a escrever esse livro aqui, ele em algum momento ele pensou que não ia vender, ou talvez que, esse negócio aqui é tão bobo, e de repente o negócio fez, ó, bum, explodiu. E eu convido, aproveitando essa live, essa oportunidade, eu convido a você também, que ainda não começou a escrever o seu livro, comece hoje, tá? Mas Diego, ninguém vai ler, eu não tenho nada para contar no meu livro. O que você viveu até hoje? O que você viveu até hoje? Você a sua história, tá? Eu vou falar para você, a sua história para você, para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu cônjuge, talvez não é importante. Por quê? Eles já conhecem, eles já sabem, eles já vivenciaram. Mas eu tenho certeza que você vai ajudar. Assim, uma pessoa tem absoluta certeza, mas milhares de pessoas você pode atingir, tá? Diego, quando você decidiu escrever seu livro? Antes mesmo da mentoria, tá? Quando eu peguei um livro, já falei em outra live, quando eu peguei o livro do Padre Anselmo, peguei aquele livro simples, que conta apenas histórias quando ele chegou aqui, um livro bem fininho, e quando eu li ele, e o que eu peguei de gatilho nesse livro?
eu estava falando o nome da rua da minha casa errado. E por que isso? Porque está no comprovante de endereço errado. E lá no livro está certo, conta a história do nome da rua. Então, assim, vocês compreendem, assim, quem já leu esse livro, vê que é um livro muito simples, porém, tem histórias lá da cidade, quando ele chegou, ele ficou no sacerdócio mais de 50 anos aqui na cidade. Então, a partir desse momento, eu falei, cara, um livro simples desse me ajudou. Você imagina se a gente não pode escrever um outro livro falando sobre a nossa história, falando sobre aquilo que a gente sabe, quantas pessoas vão ajudar, né? Ontem eu estava assistindo uma live e a mulher, ela perdeu um filho de 3 anos nessa live. Ela fez um método IP, que é do meu mentor, e lá nesse método IP ela contou isso, e o meu mentor desafiou ela em 60 dias a escrever esse livro e contar essa história. Ela procrastinou durante 57 dias e em 3 dias ela escreveu o livro. E nesse livro ela conta como superou no sentido assim, o que ela passou e como ela vem superando toda essa perda, tá? Toda essa perda. E inclusive agora ela está grávida novamente. Então assim, quantas pessoas que já tiveram grandes perdas em sua vida. Então um livro desse vai ajudar quantas mães que não perderam seu filho. Quantas mães que estão na cama, uma mulher dessa, que perdeu seu filho, um livro desse não vai ajudar. Ela vai contar a história dela, tá? Para ela, para a mãe dela, às vezes, é uma história ali que ela passou tudo difícil, mas o mais importante desse livro que ela vai escrever, que foi falado, não é simplesmente contar a história, que foi uma história muito triste, mas sim como superar isso, né? Como passar por isso e como superar essa história. É isso aí que vai fazer as pessoas querer ler e querer aprender com ela. Tá bom? E a mesma coisa, eu convido você que ainda não começou a escrever o seu livro, pode me chamar, me manda mensagem no direct, no WhatsApp, que eu vou mostrar para vocês como eu comecei o meu, tá? Eu comecei, elenquei todos os tópicos, já comecei a escrever. Tem jeito muito mais rápido de escrever esses livros, tá? Você pode gravar áudio e mandar para uma pessoa terceirizar e ela vai escrever. Só que eu estou fazendo questão de pegar e escrever tópico por tópico, digitando mesmo, tá? É o meu primeiro livro. Tá? Meu primeiro livro eu quero escrever tópico por tópico e daqui algum tempinho. Não estou fazendo de uma vez, mas logo ele vai estar disponível aí, tá bom? Galera, então a live de hoje foi só esses tópicos aqui, que é só que eu falo, que foi mais rápido que as outras lives, né? Porém é de grande avalia esse tópico. Compartilhe com as pessoas que precisam dessas dicas desse livro, Os Segredos da Mente Milionária, tá? Ele é um livro que vai te ajudar financeiramente na sua vida pessoal, profissional, empresarial, para a família. Enfim, é um livro gigantesco. Fala, Luizinho. Top, como sempre. Top. Compartilha e arrasta para cima. Aí bonito, hein? Arrasta para cima. Dá um coraçãozinho aí. Tá bom, galera? Então, assim, espero ter agregado algo útil hoje na vida de vocês, tá bom? Com algumas palavras que sejam. E espero que vocês façam um restinho de noite, um bom final de semana, tá bom? Deus continue abençoando nossa vida e a vida da nossa família. Vamos seguindo em frente, tá bom? Valeu, obrigado. E não esqueça de acompanhar, amanhã tem o 15º da Maratona do GDS. É 5h01 da manhã, tá? Estou fazendo todos os dias a leitura do livro de Provérbios. Então, assim, se você ainda não conseguiu assistir online, vai lá que tá gravado no meu Instagram. Só ir acessar lá que tá tudo gravadinho, tá joia? Valeu, galera, e até a próxima.